contraceptivos. O que são métodos contraceptivos? Ou também chamados de métodos anticoncepcionais. Quando eu falo anticoncepcionais, eu falo que anti é contra. Então, concepcionais, anticoncepção. O que é concepção nesse sentido? É o ato de parir, de ter alguma coisa, de conceber algo, que nesse caso é a conceber um filho. Então, são métodos anticoncepcionais ou contraceptivos. Ceptivos é a mesma coisa e contra contrário. Então, são métodos que evitam a gravidez. O método anticoncepcional mais antigo provavelmente é o coito interrompido. O coito interrompido consiste na interrupção do ato sexual antes da ejaculação masculina. É um dos métodos menos eficazes, pois, entre outras razões, um pouco de sêmen pode ser expelido antes da ejaculação. Então, o coito interrompido é no momento da relação sexual que o homem ele retira o pênis da vagina antes de ejacular. Mas só que isso não vai válido, não é menos, como está dizendo, menos eficaz, porque no líquido lubrificante que sai para poder lubrificar o canal do pênis, da uretra, para que a urina que sai pelo mesmo canal não mate os espermatozoides, nesse líquido lubrificante, às vezes já vai um pouco de espermatozoide. Então, se estiver tendo relação sexual sem proteção e só retira o pênis da vagina no momento da ejaculação, pode ser que a mulher engravide mesmo assim. Então, um dos métodos que é chamado de anticoncepcionais comportamentais, que depende do comportamento da pessoa. O outro é a tabelinha, que é o que eu indiquei para vocês. A tabelinha, no caso de uma mulher que tem o ciclo menstrual regular, que dá toda vez que faz a tabelinha, dá na data certinha que ela colocou lá, então é seguro, entre aspas, mas é um pouco mais seguro do que o coito interrompido. Porque a mulher, depois que passa aqueles 7 dias, ovulou no dia 14, elimina 3 dias antes, elimina 3 dias depois, em todo o outro percurso do mês, nos outros dias do mês, nos outros 21 dias, no ciclo de 28, ela não engravida, porque ela não tem óvulo pronto para engravidar. Então, se a mulher tiver uma tabelinha, um ciclo menstrual regular, e ela tiver o controle de tabelinha, ela pode ter relações sexuais nos dias em que ela não está fértil, que ela não irá engravidar. Porém, se a mulher não é regular, ela não bate as datas que ela conta na tabelinha com a realidade, então é perigoso, pois ela pode estar tendo relações sexuais no momento em que o óvulo dela está suscetível a engravidar. Então, o comportamental masculino é o coito interrompido. O comportamental feminino é a tabelinha. Porém, nenhum dos dois é recomendado. Nenhum dos dois é recomendado porque são comportamentais. Então, depende muito de comportamento, de lembrar, de saber os dias e tudo mais. Os mais seguros são chamados de métodos anticoncepcionais de barreira. Um deles, o mais conhecido e mais utilizado, é a camisinha masculina. Aqui do lado tem a representação de como é colocado a camisinha masculina. A gente tem a embalagem, abre a embalagem com a mão, tem de fácil acesso de abrir por conta desses pontinhos aqui que tem do lado. Eles já são responsáveis para facilitar a abertura. Não é para abrir com o dente, porque pode furar o preservativo, a camisinha, e não adiantou de nada. Então, retira da embalagem, segura na ponta, que nem está aqui indicando, para poder não ficar com ar, não criar ar no interior do preservativo, e percorre no corpo do pênis. Essa parte de colocar, ok, terminou, teve relação sexual, foi lá, terminou, vai tirar. Quando retira, cuidado na hora de retirar, dá um nó e joga no lixo, ou então descarta no lixo do banheiro, em algum lugar que você vai descartar depois para ser levado. Então, ó, essa segunda parte aqui, que está dizendo que essa etapa é muito importante. Aperte-a para tirar o ar. Por que é muito importante? Porque se tem ar aqui dentro, com a fricção do pênis, com o movimento do pênis, pode gerar mais ar e a camisinha estourar. E aí, se ela estourar com a pressão que tem lá dentro, com o ar,
não adiantou de nada. É a mesma coisa de abrir com o dente. Então, abrir com a mão, colocar o preservativo segurando a pontinha para não criar ar dentro do preservativo, teve relação sexual, coloca, tira, retira com cuidado, dá um nó e joga fora. Esse preservativo é o mais utilizado e é o chamado contraceptivo de barreira. Ele também protege contra doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis, como HPV e AIDS. Não tem contraindicação e pode ser adquirido sem receita médica. Tem de vários tamanhos, tem de várias texturas, cores, sabores, então ele é o método contraceptivo mais utilizado. Outro que deveria ser mais utilizado também, mas não é tão comum, é o preservativo feminino, a camisinha feminina, que ela é similar à masculina. Aqui não tem uma foto, o que eu acho que deveria ter, mas ela tem um anel de um lado e um anel do outro. Esse anel de um lado é por dentro. Ele não fica por fora, é por dentro do preservativo e ele é mole. Esse anel de fora, ele já fica aberto. Esse de dentro é colocado apertado e colocado no interior do canal vaginal. Fica lá dentro, perto do colo do útero, enquanto que a parte que é aberta fica no lado externo, protegendo o clitóris e a parte do pudendo, que a gente já estudou, para poder ter a entrada do pênis no interior da vagina sem tocar a mucosa do pênis com a mucosa da vagina, né? Tocar a pele na pele. Então, a camisinha feminina ela também é disponível em postinhos, em UBSs, que é Unidades Básicas de Saúde, tem que é chamada camisinha do governo, tem também para vender em farmácias. Então, tanto a camisinha masculina quanto a feminina são de fácil acesso. Outro contraceptivo de barreira é o diafragma. O diafragma, ela é uma borracha de silicone muito fininha, que é colocada também no interior da vagina, só que ela tem um formato côncavo, assim, meio tortinho. Porque na hora que a mulher colocar no interior da vagina, ela encaixa perfeitamente do colo do útero, na base do colo do útero. E aí fica lá protegido, porque se o homem chegar a ejacular no interior da vagina, o diafragma vai impedir que o espermatozoide entre no útero e viaje pelo útero até chegar no óvulo. No diafragma também às vezes é utilizado espermicida, que é matador de espermas. Então, na hora que o esperma encosta nele, morre e aí não tem possibilidade de continuar sua viagem para a fecundação. Outros dois métodos contraceptivos de barreira é a esponja contraceptiva e o capuz cervical. Eles são mais difíceis de encontrar no Brasil. Olha aqui, antes de eu continuar, mostra para vocês como é o diafragma. Ó. Ele é côncavozinho e ele dá certinho no colo do útero. Aqui, ó, o útero, ovários, tubas uterinas, ovário e colo do ovário não, útero, colo do útero e canal vaginal. O diafragma é colocado aqui e impede que os espermatozoides passem para pegar o óvulo que normalmente fica em uma tuba uterina. Ambos são similares ao diafragma, devem ser usados com espermicida e inseridos na vagina, próximo ao colo do útero. Para ser usada a esponja, deve ser molhada e espremida para ativar o espermicida que já vem no produto. Uma vez inserida na vagina, a esponja barra os espermatozoides e os prende em seu interior, onde são mortos pelo espermicida. Já o capuz cervical, assim como o diafragma, requer consulta ginecológica para verificar o tamanho adequado, precisa de aplicação de espermicida e pode ser lavado e reutilizado. E depois, por fim, temos os métodos contraceptivos hormonais. Os métodos contraceptivos hormonais são remédios e eles são conhecidos como anticoncepcionais, que é a pílula. Os hormônios são sintéticos, similares ao estrogênio e à progesterona produzidos naturalmente pelo corpo da mulher. Seu uso pode causar efeitos colaterais, como náusea, dor de cabeça, inchaço, aumento da pressão sanguínea, pode aumentar as chances de formação de trombose em mulheres fumantes, obesas e com tendências genéticas. O ideal é fazer uma avaliação médica para saber que pílula tem a melhor composição. O anticoncepcional é uma forma de enganar o corpo. O anticoncepcional ele contém progesterona e estrogênio para indicar ao corpo que você está grávida. Então, o corpo, quando você toma esse anticoncepcional que aumenta esses níveis de hormônio,
o corpo pensa que você já está grávida e não libera óvulos. Ele não libera óvulos para engravidar, porque você está grávida. Então, a mulher que toma a pílula, ela nem menstrua, porque a pílula diz que você está grávida. Mulher grávida não menstrua. Então, a mulher para de menstruar, a mulher ela não tem óvulo, então não tem perigo de engravidar. Porém, tem seus efeitos colaterais, por isso que é importante ir no médico, ginecologista, que ele vai tentar indicar a melhor pílula para seu corpo. Não se deve confundir a pílula anticoncepcional tomada regularmente com a pílula do dia seguinte, que é chamada de pílula de emergência. A pílula de emergência ela é usada quando há ejaculação dentro da vagina e deve ser tomada até 72 horas depois do ato sexual. Quanto mais próximo do momento do ato, maior a eficácia. A pílula de emergência tem efeitos colaterais fortes no corpo, como náusea, dor de cabeça, abdominal, desregulação do ciclo menstrual. Além disso, quanto mais a mulher a toma, menor é seu efeito. Por isso, ela não deve ser usada como método contraceptivo, mas sim como modo de evitar gravidez quando os outros métodos falham. Aqui, a pílula de emergência é só uma e tem que tomar no máximo 72 horas, que é em média 3 dias, depois do ato sexual. Então, tem que tomar, e o mais recomendado é que se tome logo no dia seguinte, por isso é chamado de pílula do dia seguinte ou no mesmo dia, se foi um acidente. Já essa daqui é uma pílula anticoncepcional. A anticoncepcional, ó, ela tem os dias certinho. Primeiro dia, segundo dia, você tem que tomar todos os dias para ela ter efeito. Todos os dias vai tomando até mudar a cartela. E tem os métodos anticoncepcionais intrauterinos. O que é intrauterinos? Antes da gente ir para essa parte, ó, tem aqui em cima outros métodos anticoncepcionais hormonais, que é o bastão, ele é inserido na pele e fica liberando hormônio, ele dura até 3 anos. Tem o anticoncepcional aplicável, né, injetável, que é a mesma coisa da pílula, só que ela tem um efeito mais duradouro. E tem um anticoncepcional que é pela pele, que gruda isso aqui na pele e vai liberando hormônio dentro da sua pele, que vai sendo absorvida pelo sangue. Todos três são anticoncepcionais injetáveis, né, que vão dentro da pele ou dentro do sangue. Então, mas eles não são tão recomendados porque eles são muito fortes. Então, eles têm um efeito colateral muito maior do que os outros. E, por fim, aqui, os anticoncepcionais intrauterinos, que são chamados de DIU, que é dispositivo intrauterino. O DIU, ele é um T que é colocado no interior da vagina, né, do útero, para poder não engravidar. Olha aqui, ó, ele é esse T, como se fosse o formato de um T, e ele cirurgicamente tem que ir no médico, é inserido no interior do útero e impede a passagem do espermatozoide para as tubas uterinas. E nesse meio dele, como vocês podem ver aqui, ele tem cobre. Esse cobre que fica aqui no meio, ele serve como matador espermicida de espermatozoides. Então faz com que os espermatozoides morram nessa região daqui e depois se desintegrem antes de chegar no ovário. Então, além dele impedir a passagem, ele ainda mata o espermatozoide. E o anticoncepcional cirúrgico, que é o permanente, é a laqueadura ou ligadura. E no homem, a vasectomia. A laqueadura ou ligadura na mulher é o corte das tubas uterinas. Corta aqui, ó. Corta a tuba uterina, corta a tuba uterina. E a mulher não consegue mais engravidar, porque mesmo se o ovário liberar óvulo, não vai ter passagem. E na vasectomia, é o homem que corta se vocês lembrarem, lá nos testículos do epidíneo, os canais deferentes. Aí corta os canais deferentes. Aí, professor, mas o homem ainda consegue ejacular? Sim, ainda sai líquido prostático da próstata e líquido seminal, só não sai espermatozoide. Então, você só não dá para engravidar ninguém, mas líquido ainda sai, ainda ejacula o homem, mesmo depois do processo de vasectomia. Mas é mais comum, professor, a vasectomia das mulheres. Sim, mas é um procedimento muito mais difícil. Então, a cada ano que passa,
A medicina ela tenta enfatizar mais a importância da vasectomia masculina, porque ela é de mais fácil acesso e corte do que a vasectomia, no caso a laqueadura feminina, que tem que abrir 8 camadas de pele para poder cortar as tubas uterinas. Por isso que muitas mulheres, quando vão fazer laqueadura, já aproveitam quando tem parto cesárea, que aí vai e já faz a laqueadura porque já está aberto. Porque ter que ir no hospital para abrir tudo de novo e fazer, tem muitas mulheres que não querem, porque tem anestesia geral e tudo mais. Já no homem, a vasectomia é só anestesia local, dá uma picadinha de agulha no local, faz um cortezinho com bisturi, faz o recorte, dá o amarro e dá uns 2 pontinhos e tá ótimo, pronto para outra. Então é muito mais simples a vasectomia masculina e muito mais difícil a vasectomia, a ligadura feminina. Porém, ainda nossa sociedade é muito machista, então acham, os homens acreditam que vai acontecer alguma coisa se eles fizerem a vasectomia e nada acontece, continua tudo normal, como se nunca tivesse feito. A diferença é só que ele não consegue mais engravidar ninguém. Em relação a qual contraceptivo usar, independe. Um contraceptivo depende muito do corpo de cada um. Porém, não é recomendado tanto os comportamentais. É recomendado principalmente os de barreira, ou então os cirúrgicos, ou os intrauterinos, ou até mesmo os hormonais, apesar dos efeitos colaterais. Porém, o de comportamental é o que tem que ser menos utilizado. Fora os hormonais, que são remédios apenas femininos, os outros independem também do sexo. Então, o de barreira, os homens podem utilizar preservativo, as mulheres. Os cirúrgicos, os homens podem utilizar preservativo, as mulheres. Então, os hormonais e os intrauterinos são os únicos que são estritamente femininos e que é de escolha da mulher utilizar ou não. E a aula de hoje foi isso. A partir da aula que vem a gente começa aqui dessa tabelinha e continua esse assunto a partir daí. O trabalho de vocês até o dia 15. Outra coisa que eu vou falar para vocês é a atividade. A atividade de vocês, referente a essa parte, é a atividade da página 28. Apenas da página 28. Deixa eu agora fazer a chamada de vocês. Professor, 28 de qual módulo? 6. Ah, tá certo, tá certo. Vai da questão 1 à questão 3. Só é 1, 2 e 3. Eu já tô terminando ela, tu tava fazendo ela tô na última questão. Bom. Chamada. Júnior, Ana Clarice, Andrei,